Olá, sejam bem-vindos a uma série de lives intituladas Os Desafios da Convivência. Nesse primeiro encontro, vamos abordar a origem da dificuldade no convívio. Ressalto que a inspiração para a criação dessa série é o momento que nós estamos vivendo em nível mundial. É um fenômeno em todos os países por conta da pandemia do coronavírus. E uma das características é que grande parte da população está retida em suas próprias casas, né? Nós estamos confinados. Isso aumentou, né? A intensidade do convívio está muito maior. E isso faz com que muitos sentimentos aflorem, entre eles a agressividade, que é de todos nós, é uma tendência de todo ser humano, e que num momento desse, em que eu estou com muito mais tempo preso, e evidentemente um tanto contrariados por isso, não é à toa que ela venha muito à tona. Longe de querer justificar qualquer tipo de agressividade, de manifestação da agressividade, longe disso, mas nós temos visto nos noticiários o aumento crescente, assustador da violência doméstica. E a violência doméstica que não se restringe a somente brigas de maridos e mulheres. Não, longe disso. É a briga, a demonstração de agressividade para com todos aqueles que estão fazendo parte do convívio dentro do processo de confinamento, né? Novamente, longe de querer justificar qualquer ato agressivo, eu repudio toda forma de agressividade nesse sentido, mas é importante que nós compreendamos certas coisas que acontecem conosco, até com o intuito de controlarmos de uma forma saudável essas manifestações, né? Então eu programei de uma forma a falar da maneira como eu acredito e conduzo os meus processos terapêuticos com os meus pacientes, em que eu reforço sempre a necessidade de que nós compreendamos a origem daquilo que nos incomoda como primeiro passo no caminho da mudança, né, de uma mudança real, séria, da percepção de vida da pessoa, né, progredindo, evoluindo, melhorando a si própria. Então eu acredito nessa questão de vamos entender a origem das coisas. Mas também fique claro que compreender a origem é fundamental, mas que não pode parar aí, né? Nós devemos compreender e a partir da compreensão tomarmos as ações necessárias, né? Criar um plano de ações, um plano de ações que nos leve a abandonar velhas práticas, velhos hábitos nocivos, danosos para nós, e que nós não devemos permanecer neles, uma vez que detectamos onde começam e quais os efeitos, muitas vezes devastadores na vida da gente. E eu começo a falar, gente, pela origem, né, pela nossa chegada aqui. Vamos lembrar que eu passei 9 meses numa condição, né, diferenciada, né, que é o útero materno. Eu não vou falar sobre esse período, embora ele tenha, hoje nós sabemos, já conhecemos que o período, né, desde o momento da concepção e todo esse desenvolvimento até o momento que deixamos o útero materno, todo esse período tem enorme influência na vida das pessoas. Mas eu não quero olhar para ele agora. Isso é tema para uma discussão com gente também que se debruça sobre essa questão, né? Eu quero falar a partir do momento em que nós, vivendo naquelas condições especiais ali, boas,
sem luminosidade, me incomodando os olhos, sem precisar respirar. Eu era alimentado pelo cordão umbilical, dentro de um líquido quentinho, gostoso, que causava um amortecimento ali, proporcionava um amortecimento muito bem-vindo. E isso também dentro de condições, eu estou partindo do pressuposto que nós temos condições ditas normais de uma gravidez, um desenvolvimento normal de uma gravidez, tá? Sem problemas no transcorrer aí. E aí, dentro dessa condição, em algum momento eu começo a passar por um processo em que eu sou despejado do meu imóvel, né? É o momento do nascimento, então eu sou expulso daquela condição favorável, sonzinho atenuado, né? Era uma condição boa, de tranquilidade, e aí de repente eu sou expulso daquela condição e chego aqui do lado de fora. Bom, e o lado de fora por si só, né? Esse momento, ele por si só já é traumático. Tá? Longe de ficar, como muitas pessoas não gostam, aquele assim, para você isso tudo é trauma. Não. Trauma, vamos encarar de uma forma super tranquila, normal. O trauma é o resultado, né? Não estou pensando nem do trauma no corpo, né? É uma analogia com ele. O trauma psíquico é o resultado, é a consequência de um afluxo, né, de energia muito intenso para o qual eu não tenho condições de suportar naquele momento. Imagine um assalto, por exemplo, um assalto carregado de muita violência e tudo mais. Eu não estou preparado para aquilo. Então, a chance de eu ficar traumatizado por conta desse assalto é grande, porque eu não estava preparado para aquilo, foi mais intenso do que a minha psique consegue suportar. Depois eu vou ter que trabalhar com isso, mas naquele momento eu traumatizei, ou posso, né, ter ficado traumatizado. O nascimento em si, ele é um trauma, mas que faz parte da vida. Né? Faz parte da nossa chegada. Mas vamos lá, tanto registros, e eu vou falar muito dos registros, né? Tanto o registro do que era bom, quanto o registro do que é novo, mas desconfortável, muita luz, barulho, nem sempre um clima agradável, às vezes está meio friozinho ali, gente mexendo em mim e me fura o pezinho e nossa, é um monte de coisas de uma vez só que mexem demais comigo. Os registros disso também ficam. Então eu sei o que é estar no conforto, né, numa situação de harmonia, e sei o que é virar de repente numa situação muito intensa para mim, muito intensa. Eu tenho esses registros dentro de mim. Mas, vamos lá, já cheguei ao mundo, já estou aqui, e agora eu vou me adaptando. Mas eu não posso perder de vista que logo no começo também acontecerão coisas que vão mexer bastante comigo e vão deixar marcas profundas aqui. Como, por exemplo, passado um tempo, eu vou começar a sentir fome. O que é fome? É um vazio aqui na boca do estômago, e aquele vazio, ele vem acompanhado de uma sensação muito intensa, de um mal-estar, de uma sensação muito desagradável, me causa um desconforto tão grande que a única reação que eu tenho, que é a forma principal de comunicação que eu estabeleço naquele momento, é o grito, é o choro muito forte, para denunciar que há algo muito forte em mim e que está associado àquele vazio. Com isso nascem sentimentos como ansiedade, a partir daí, né, e de outros, porque o processo da fome continua. O vazio, o esvazio e o preenchido, eles vão se alternando a vida toda, né? Então agora há pouco eu estava com fome, comi alguma coisa, saciei, tampei aquele vazio e senti de novo uma sensação de equilíbrio. Tudo bem.
Então, olha só, o vazio traz os vários vazios, os sucessivos vazios me trazem angústia, me trazem medo da morte, que o bebê não compreende nada disso. Eu não estou dizendo que o bebê está pensando nessas coisas. Eu estou usando uma linguagem adulta para traduzir sensações que estão sendo vividas ali pela criança. Então o medo da morte, o medo do aniquilamento, o medo do desamparo. É uma palavra tão importante no nosso vocabulário, né? O desamparo, que me acompanha a vida toda. Todos esses sentimentos nos acompanharão pela vida toda, né? Todos eles debaixo de um guarda-chuva muito importante que se chama angústia. Nós somos naturalmente angustiados. Nós sempre estamos angustiados com alguma coisa. Às vezes de uma forma mais intensa, às vezes menos intensa, mas de alguma maneira estamos angustiados. E muitas vezes nós reclamamos, ou já ouvimos pessoas à nossa volta reclamando e dizendo, por exemplo, eu estou sentindo uma coisa assim, um vazio na minha vida. Ela não sabe o que é aquilo, mas ela diz, mas eu não sei o que é. Mas não sei, tá uma fase estranha da minha vida. É a sensação do vazio, mas daí dos registros deixados pelo vazio do estômago, associado a um mal-estar, ao desconforto, e tudo isso nos deixa marcas importantes, a ponto de, mesmo a vida estando bem, eu senti um vazio dentro de mim que me incomoda. E eu passo a vida procurando o que é essa coisa que está faltando para mim. Mas você não vai encontrar nunca, porque na verdade ela não existe. E aí então a primeira coisa importante também, ou vai uma coisa importante. Muitas pessoas que se queixam, pacientes que se queixam, falam assim, então eu sinto um vazio, a minha vida não tem sentido. Tá bom, ela precisa primeiro compreender que o vazio faz parte dela. Se ela não compreender que o vazio faz parte do ser humano e que ele, entre aspas, eu vou usar a expressão, ele não tem cura. A compreensão me ajuda a lidar com ele. A compreensão mais os meus afazeres que vão ocupando espaços da minha vida me ajudam a lidar com ele. Porque se eu não aprender a lidar com isso daí, a compreender a origem dessa sensação, eu vou passar a vida procurando desesperadamente tampar um buraco que não pode ser tampado dessa forma. E pior, eu vou passar a vida tentando tampar esse buraco através de coisas que estão fora de mim e que precisam ser trazidas para dentro aqui para preencher, e que é uma grande ilusão, que faz com que eu possa, além de prejudicar a mim, prejudicar pessoas que estão no meu convívio, porque elas vão ser usadas por mim inconscientemente, nem sempre, mas de forma inconsciente elas vão ser usadas como a esperança que eu tenho que elas tragam para mim o preenchimento que existia lá no comecinho, o preenchimento daquele vazio. Então assim, parece muito confuso, muito complexo, mas é um pontapé inicial para se compreender isso daí. E é claro que essa noção de completude, que ela é gerada a partir do momento que alguém que no começo da vida, o nenê vai levar meses para compreender que aquilo que saciava, que trazia, que reconfortava, trazia a sensação de paz, de harmonia, de equilíbrio através da amamentação, da alimentação, o neném vai levar meses para descobrir que isso não é ele, não faz parte dele, isso é algo fora, externo. Só com a introdução da linguagem, o nomear de coisas que estão fora, é que a criança vai começar a perceber que há um limite, há uma fronteira entre o que é para dentro dele e o que é para fora dele. Tá? Mas naquele momento inicial, mãe, seio que alimenta, é uma coisa única, integrada a ele.
Para a mãe não é assim, porque ela tem outros afazeres na vida. Para o nenê, ele só vive aquilo. Então, para ele, aquela sensação de unicidade, de integração completa, porque tudo faz parte dele, ela nunca mais se repetirá na vida, como acontece nesse período. E eu vou passar o resto da minha vida buscando, procurando essa integração de novo. Curioso isso, né? Mas vamos lá. Vamos. Então, a ideia de que essa completude, através da mãe, depois, com o tempo, que vem e preenche, que vem e restabelece o equilíbrio, a paz, a harmonia, o aconchego em mim, ela também é muito importante. Então eu estou sempre buscando alguém ou coisas, mas eu estou falando em especial de pessoas, de relacionamentos, de convívio, pessoas que me restabeleçam essa sensação de paz, de aconchego, de harmonia. Isso é importante, faz parte da nossa vida, mas pode ser um jogo muito perigoso também, quando eu não tiver uma clareza, porque eu passo a ser um explorador disso nos outros, né? Mas é importante também entender que então nesse período o nenê, ele é o centro do universo. Então a gente, lembrando de velhos ensinamentos, aí tempos de escola, né? As propostas de modelo, por exemplo, o modelo geocêntrico, né? Geoterracêntrico, no centro do universo. Acreditava-se que a Terra era no centro do universo. Depois vem o sistema heliocêntrico, o Sol no centro do universo. E vamos lá, fazer uma analogia com isso, o egocêntrico é o ego, é o eu no centro do universo. É uma forma de designar, de ilustrar essa situação da nossa mente em que nós temos um predomínio do egocentrismo, ou seja, eu acho que eu estou no centro do universo, eu preciso ser servido, né? Todo mundo gosta de ser servido, por isso mesmo eu sempre quero muito mais receber do que dar. É uma característica nossa. As pessoas perguntam, Cássio, isso é bom ou ruim? Não, gente, não é nem bom nem ruim. É uma característica que precisa ser compreendida, precisa ser aceita em nós. Então eu sou mais egocêntrico do que o contrário, que é o empático. A empatia, essa capacidade de me colocar no lugar do outro, né? Uma definição bastante comum, essa capacidade ela está desde o momento em que nós chegamos aqui ao mundo, tá? Mas ela nunca se converteu, ela vai levar muito tempo para que isso aconteça. Então eu vou passar muito tempo da minha vida predominantemente egocêntrico. Isso deixa marcas importantes também? Registros importantes? Sim, claro que deixa. Percebam nas ações. Às vezes as pessoas não gostam muito e até se acham, nossa, mas eu sou tão empático. Olha, que bom, eu fico feliz. Isso significa que talvez você ajude muitas pessoas ou se envolva em trabalhos de auxílio, de olhar para o próximo de alguma maneira, mas longe de te fazer predominantemente empático. Lamento. Nós continuamos predominantemente egocêntricos, nossa origem é essa. Entenderam como é que eu começo a olhar para a origem, para entender coisas da minha vida atual, né? Que eu falei no começo, eu ajudo os meus pacientes a entenderem essas origens para compreender os porquês da situação, da vida atual, como ela é. Tá bom? Então, vamos lá. Diante disso, eu tenho essa necessidade de ser assistido, de ser visto, de ser amado, de ser valorizado, de ganhar segurança e assim por diante, faz com que eu passe toda a minha existência aqui, né, buscando formas de voltar àquela integração inicial perfeita, completa. E aí, imaginem assim, ó. Comecei a trabalhar numa empresa nova. Quer ver? Esse é um exemplo interessante.
Comecei a trabalhar numa empresa nova. Primeiros dias na empresa. Nossa, essa empresa sim, é maravilhosa, é bacana, as pessoas são companheiras, as pessoas me receberam muito bem, elas estão dispostas a ajudar, o chefe é um cara que ouve, ele é compreensivo. Tá bom, ótimo, eu estou muito feliz por você. 6 meses depois, olha lá, pô, mas assim não dá porque bando de egoístas, essas pessoas querem puxar meu tapete, aqui eu não posso confiar em ninguém, o chefe só me explora, não me reconhece. Ué, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno simples. Aconteceu que eu idealizei no início dessa relação, eu idealizei, eu criei uma imagem que me trazia muito conforto. Me apegar a ela me trouxe muito conforto enxergar a tal da empresa nova dessa forma, porque isso me satisfaz. E eu enxergava o que me agradava, o que me deixava satisfeito. O problema é que a tal da empresa, do meu exemplo, ela nunca teve compromisso nenhum em ser como eu idealizei. Longe disso, ela é o que ela é. As pessoas lá dentro são o que elas são. Eu sou o que eu sou. E vamos lá. Quando o tempo vai passando e eu começo a perceber que as coisas vão tomando uma realidade maior ali que me permite ver além daquilo que me interessava, aí é claro, eu começo a perceber o que me desagrada. Vamos para um relacionamento? Vamos para um relacionamento amoroso. Vamos lá, né? Conheço uma moça e ela, ou a moça conhece um rapaz e imediatamente alguma coisa nos faz que desenvolve uma identificação com a outra pessoa e que faz com que a partir daquele momento eu comece a idealizar, eu começo a alimentar, né, uma imagem da pessoa com a qual eu me identifiquei, a moça com a qual eu me identifiquei, e começo a imaginar, ai, porque ela é legal, ela é bonita, ela pensa igual a mim, ela gosta das coisas que eu gosto, ela ouve as músicas que eu ouço, ela se interessa pelos mesmos assuntos. Nossa, nós ficamos horas conversando. Essa fase é legal? Ela é maravilhosa, é muito gostosa de se sentir, chama-se paixão. Pena que ela é insana, né? Pena que ela é insana e ela não é real, porque ela tem prazo de validade. Ninguém vive uma vida inteira dessa forma, até porque a gente não consegue dedicar todos os dias da nossa vida ao longo de anos passando 1.500 mensagens por dia de coraçõezinhos e eu te amo e etc, etc. Não dá, porque a vida continua, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso, enfim, praticar um esporte. Não dá para ficar o tempo todo só pensando na amada. E vice-versa, porque ela também idealizou uma imagem perfeita de mim, maravilhosa, como o príncipe encantado. Solução de todos os problemas e que a levará inconscientemente, ela não sabe disso, mas eu sou aquele que a levará, a ponte que a levará de volta àquela relação perfeita. Inatingível. Inatingível e que pouco tempo não, mas às vezes dura bastante, mas algum tempo depois, quando eu começo a perceber que não é só aquilo que me agrada, é onde muita gente desanima e falam coisas tipo, não é bem a pessoa que eu imaginava, ele não é tudo isso, ou ela não é tudo isso, ou tem vários defeitos, e nossa, já está até me cansando, a relação esfriou, o amor acabou, todas essas coisas que nós dizemos. Na verdade, não é bem assim, é só a razão voltando a ocupar um lugar de importância com o decréscimo, né, da intensidade, da emoção que me levou a criar, a idealizar tudo aquilo que eu idealizei. Eu não sei se está muito confuso, tá? Estou tentando esclarecer de uma forma bem tranquila, mas, vamos lá, então eu me relaciono com a imagem do outro? Sim, e vice-versa. São imagens se relacionando com imagens.
seja de coisas, sistemas, pessoas, são imagens se relacionando com imagens. Gente, pode dar certo um negócio desse? Não pode. No fundo, nós deveríamos nos relacionar pessoa com pessoa, para que eu pudesse contemplar desde o início os defeitos também, o que me desagrada na pessoa, para que eu tenha condições de avaliar melhor assim, olha, eu consigo conviver bem com isso ou não consigo conviver bem com isso e tudo bem, acabou ali mesmo, né? E assim assim somos nós. Então, relacionar-se imagem com imagem é uma grande armadilha na nossa vida de relações. O convívio agora, tão intenso por conta aí da quarentena, esse convívio, mesmo para pessoas que estão há muito tempo juntas, ele tem revelado lados que nós não estávamos preparados para ver. No fundo, talvez nós nunca tenhamos querido ver, mas que agora estão ficando claros. E me irrita, eu me canso, eu fico nervoso, eu me torno agressivo. É uma dificuldade de lidar minha. Não é o outro necessariamente, é como eu me sinto com relação ao que o outro faz, a forma como ele se expressa, como ele é. Eu estou com dificuldade disso. E agora, mas vamos lá, você quer ver? Antes, eu tinha possibilidade de, vamos lá, eu trabalho, então eu saio de manhã, volto no final do dia, né, já à noite, eu trabalho, eu estudo, eu faço academia, eu faço happy hour com os amigos, enfim, eu vou no cinema, eu vou no teatro, eu tenho uma série de atividades, eu vou pedalar, eu vou fazer caminhada, não importa. Eu tenho uma série de atividades na minha vida que fazem com que eu invista energia em outras coisas além do relacionamento. E quando eu invisto a minha energia em coisas além do relacionamento, vamos lá, vamos pegar um lado ruim disso? É aquele lado de quem não está vivendo bem com a outra parte. Né? Não está vivendo bem, não importa o porquê. Tá? Não é um relacionamento que está fluindo bem. Mas eu tenho válvulas de escape que diminuem o tempo de convívio e, portanto, muita gente vai levando o relacionamento dessa forma. Mas e agora? Que eu sou obrigado a ficar em casa, eu não posso sair, não posso ir para academia, não posso ir para o trabalho fora, né? Eu estou home office, eu não posso ir para o trabalho, eu não posso para lugar nenhum. Aí eu sou obrigado a enfrentar 24 horas por dia o outro, o objeto da minha desarmonia, né? O objeto do meu descontrole está ali e eu não tenho para onde ir. Né? Estão percebendo? É interessante, né? É onde agora deve ter muita gente percebendo que uma das coisas mais importantes no desenvolvimento, né, do desenrolar de um relacionamento é conversar. Né? Claro que tem outras coisas muito boas no relacionamento, né? Mas a conversa, o diálogo, a negociação são fundamentais. São a base de qualquer relacionamento. Poder dividir as angústias um com o outro. Só que a gente pula. Hoje, acho que, puxa, eu não vou dizer assim, nunca antes foi assim. Eu não sei, eu imagino que não. Né? Mas o fato é, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com essas situações. Né? Mas agora eu sou obrigado a lidar. E aí? Aí eu não sei conversar, eu não sei negociar, e o que eu faço? Egocêntrico que sou, eu tento impor a minha vontade. Né? Às vezes, de forma bruta, né? Tanto verbalmente quanto fisicamente. Opa, então estamos indo para um caminho errado? Me parece. Né? Vamos lá. No fundo, essa noção, essa incompletude do ser humano e que faz com que ele sempre busque o que o complete, nos torna pessoas não inteiras.